Muitas pessoas comentaram meu vídeo anterior sobre seguro-fiança, falando que o seguro-fiança não tem vantagem nenhuma para o inquilino. As pessoas precisam entender que o seguro-fiança ele não foi feito para trazer vantagem para o inquilino. Mas antes de explicar melhor sobre esse assunto, não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Passo muitas dicas interessantes para você economizar dinheiro. O seguro-fiança ele foi feito para viabilizar a locação. Então o seguro-fiança ele serve para quê? Imagina que você quer alugar um imóvel, o proprietário ele fala para você, ó, eu preciso de uma garantia. Quais são as opções de garantia que você tem para me oferecer? Normalmente, fiador, seguro-fiança e, em alguns casos, aceitam a capitalização aluguel ou a caução. Então, costuma ser uma dessas 4 opções. Tem fiador que aceita essas duas, tem fiador que aceita essas outras duas, enfim. Então, cada proprietário aceita um tipo de garantia. O fiador é a mesma coisa você virar e falar, pedir para aquele teu cunhado, aquele cunhado que tem um imóvel próprio, tudo, aquele cunhado chato, você fala, pô, vou pedir para ele oferecer virar fiador na locação do imóvel que eu pretendo alugar. Complicado, é meio constrangedor, pedir para o teu sogro, pedir para um amigo que tem... Porque quando você vai oferecer um fiador, você está pedindo para a pessoa assinar o contrato e dar o imóvel dele como garantia na locação do imóvel que você que pretende alugar. Então isso é uma situação muito chata, muito constrangedora. Então, para evitar isso, você oferece a Porto Seguro como fiador. Você fala, ó, Porto Seguro, eu não quero pedir isso pro meu cunhado, pro meu sogro, para as pessoas, então você topa ser minha fiadora aqui nesse contrato? A Porto vai olhar e vai falar, ó, se você tiver o nome limpo, tiver renda, eu topo, você me paga 10% aproximadamente do pacote da locação e eu assumo essa responsabilidade. Então o seguro-fiança é isso, ele não é para trazer um benefício para o proprietário, é para viabilizar a locação e evitar que você tenha o constrangimento de pedir favor a terceiros. Então, e para o proprietário é maravilhoso, porque é a mesma coisa, você chega na imobiliária e fala, ó, eu tenho aqui, eu vou oferecer o João, o imóvel do João aqui, do fiador João, como garantia, ou eu vou oferecer a Porto Seguro como garantia. Qual que você prefere? Então você, quando você tem um seguro-fiança aprovado para alugar um imóvel, você é um dos melhores inquilinos que a imobiliária poderia ter, porque ela sabe que você já passou por uma super análise de uma seguradora sólida, confiável, e que se você não pagar o aluguel, quem vai pagar para o proprietário vai ser a Porto Seguro. Então é uma excelente garantia para o proprietário e para o inquilino você vai pagar um valor para alguém assumir essa responsabilidade. Então você viabiliza a locação sem pedir favor para ninguém, sem passar constrangimento, e o custo disso é de aproximadamente 10% do valor do pacote da locação. Uma locação de R$3.000, o aluguel condomínio IPTU, você vai pagar aproximadamente R$300, R$400 de seguro-fiança. É isso. É o custo para a seguradora assumir essa responsabilidade. Se, eventualmente, você não pagar o aluguel, a Porto Seguro paga para o proprietário e a Porto Seguro que vai cobrar de você. Então, natural, né? Você não vai fazer o seguro-fiança para não pagar aluguel, não faz sentido. Então, é para viabilizar a locação. Então, é importante você entender que o seguro-fiança não tem o objetivo de trazer benefício para quem contrata, e sim para proteger o proprietário e evitar que você tenha constrangimento. O seguro cobre danos físicos ao imóvel, então se eu quebrar uma janela, se eu fizer um furo na parede, se precisar pintar a parede. Sim, o seguro-fiança você tem a possibilidade de incluir algumas coberturas importantíssimas, que é aluguel, condomínio, IPTU, multa por rescisão, danos ao imóvel, pintura interna, pintura externa, aí além de água e luz. Então ele possibilita que o proprietário fique completamente resguardado. Como é que funciona isso? Se eventualmente o inquilino ficou lá no imóvel, saiu e não quis pagar a multa por rescisão, por exemplo. Então o que acontece? Aí o proprietário aciona a Porto Seguro, a Porto prova para a Porto Seguro que saiu sem pagar a multa por rescisão, a Porto Seguro paga para o proprietário a multa por rescisão e vai cobrar, e a Porto Seguro é que vai cobrar do inquilino esse descumprimento de contrato. O valor do seguro-fiança é devolvido ao final do contrato? Não, o valor do seguro-fiança não é devolvido ao final do contrato. Você paga para a seguradora assumir essa responsabilidade e a sua obrigação é pagar em dia tanto o aluguel como o seguro-fiança, mas isso não é devolvido. Posso parcelar o valor do seguro em quantas vezes? Você pode parcelar pelo período do contrato. Então, se você fizer um contrato de 30 meses, você parcela pelo período de 30 meses, porém, você tem que renovar esse seguro-fiança enquanto você permanecer no imóvel. Então, vai pagando lá o valor mensal, terminou o período do contrato, renovou o contrato automaticamente, você é obrigado a renovar o seguro-fiança enquanto permanecer no imóvel.
ficou 10 anos no imóvel, tem que ficar 10 anos pagando seguro-fiança. E essa informação tem no contrato de locação, a cláusula que é enviada, né, sugerida para incluir no contrato, consta essa obrigatoriedade de renovação do seguro-fiança. O seguro-fiança é renovado automaticamente todo ano? Sim, é renovado. Enquanto você permanecer no imóvel, o seguro-fiança precisa ser renovado. Ficou 5 anos, tem que ficar 5 anos pagando seguro-fiança. Quem é responsável por pagar o seguro? O dono ou o inquilino? Pode ser o dono ou pode ser o inquilino. A recomendação é que você deixe essa responsabilidade de pagamento nas mãos do dono. Então, você como proprietário vai alugar um imóvel, é melhor você centralizar os pagamentos do seguro-fiança em você. Então, você como proprietário paga o seguro-fiança e cobra do inquilino junto com o aluguel. Por que eu dou essa sugestão? Porque se você deixar os pagamentos do seguro-fiança na mão do inquilino, o que pode acontecer? O inquilino vai lá, paga 1, 2 meses, de repente para de pagar o seguro-fiança, a pólice é cancelada por falta de pagamento. Muitas vezes você pode, de repente, não tomar ciência desse cancelamento, aí o inquilino deixa de pagar o aluguel, né, perdeu o emprego, ficou sem renda, deixou de pagar aluguel, você vai lá para acionar o seguro e descobre que o seguro-fiança está cancelado por falta de pagamento. Isso é terrível. Então, para evitar esse tipo de dor de cabeça, a sugestão é que o proprietário fique como responsável pelos pagamentos, então pague o seguro-fiança e cobre do inquilino depois, ou que deixe essa cobrança, né, a responsabilidade pela cobrança do seguro-fiança nas mãos da imobiliária. Então a imobiliária faz o pagamento do seguro-fiança e cobra do inquilino junto com o aluguel. O valor do seguro aumenta se o aluguel tiver reajustes pelo IGPM ou IPCA? Sim, sempre que houver reajuste no valor da locação, aluguel, condomínio, IPTU, o seguro-fiança vai acompanhar esses aumentos, até porque o seguro-fiança é um percentual ali do pacote de coberturas, né? Se eu sair do imóvel antes de 12 meses, recebo parte do valor de volta? Não, seguro-fiança você paga para a seguradora assumir essa responsabilidade. Você não está fazendo um caixa. Então é do mesmo jeito que você paga um seguro de um carro. Se você não bater, você não recebe nada de volta, seguro-fiança é a mesma coisa. Você paga para a seguradora assumir essa responsabilidade, mas você não recebe nenhum valor no final do contrato. O valor do seguro varia conforme o score de crédito do CPF? Varia, não só varia, como ele é uma condicionante entre aprovação e reprovação. Se você tem um score ruim, não tem renda compatível, tem restrição financeira, a seguradora ela não vai aprovar o seguro-fiança e você não vai conseguir contratar. Então, antes de oferecer essa opção como garantia, primeiro você precisa ver se o seu CPF, o seu score, né, vai permitir a alocação por meio do seguro-fiança. O seguro-fiança é mais caro que o título de capitalização? Na verdade, são produtos diferentes, com características diferentes. A capitalização aluguel, você vai ofertar um valor maior num primeiro momento. Então, você dá lá 5 vezes o valor do aluguel. Então, se o pacote da alocação é 3 mil, você vai ter que dar lá 15 mil reais de uma única vez. E esse valor vai ser seu e você resgata lá na frente com uma pequena atualização. Já o seguro-fiança, você vai pagar um percentual do valor do pacote da locação. Então, se a gente está falando de uma locação de 3 mil reais, você vai pagar aproximadamente 300 reais por mês enquanto você permanecer no imóvel. Então, na capitalização aluguel, você precisa ofertar um valor maior no primeiro momento, mas lá na frente você resgata isso. E no seguro-fiança você vai ter um valor menor, então você não se descapitaliza, né, de uma vez ali na mudança, mas você também não resgata nada no final. Esse valor você vai pagando mensalmente, sem resgatar nada lá na frente. A multa de rescisão contratual está inclusa na cobertura padrão? Não, a multa por rescisão é cobertura adicional. O que costuma ser padrão na hora da contratação é aluguel, condomínio e IPTU. Então, entra como cobertura adicional danos ao imóvel, multa por rescisão, pintura interna, pintura externa. Em alguns casos também colocam ali água e luz, mas é isso. A cobertura padrão costuma ser aluguel, condomínio e IPTU. Aí entra como adicionais, multa, pintura e danos, basicamente. O seguro cobre as contas de consumo, como água e luz? Sim, cobre. E como é que funciona essa cobertura? Às vezes o inquilino ele sai do imóvel e deixa débitos em aberto de água e luz. Aí o que acontece? Isso aí fica vinculado ao imóvel. Então, se o inquilino não pagar, o proprietário ele fica obrigado a regularizar isso para poder ativar novamente. Então, para evitar esse custo e esse tipo de estresse, existe a possibilidade de incluir no seguro-fiança água e luz. Então, se o inquilino sair deixando débitos, o proprietário pode acionar a Porto Seguro para fazer a quitação disso, e aí quem vai cuidar desse problema é a Porto Seguro junto ao inquilino inadimplente. O seguro-fiança oferece serviços de assistência 24 horas, como chaveiro, eletricista, encanador. Sim, oferece.
E esse é um dos atrativos, um dos benefícios em fazer o seguro-fiança para o inquilino e também para o proprietário, que às vezes elimina esse ônus aí do inquilino ficar ligando, reclamando que está com vazamento, que está com... Então é bom para os dois, bom para o inquilino que aluga e bom para o proprietário, que evita também esse tipo de estresse. A seguradora oferece assessoria jurídica gratuita para o proprietário? Oferece assistência jurídica e funciona assim: se eventualmente o inquilino fica inadimplente, não paga o aluguel, o condomínio, IPTU, ficou débitos ali em aberto, e o proprietário ele aciona a Porto Seguro, a Porto Seguro passa a realizar os pagamentos desses débitos para o proprietário e a própria Porto Seguro inicia um processo, uma ação de despejo para tirar aquele inquilino inadimplente do imóvel. Então, para o proprietário, ele fica garantido ali, que ele tem a certeza que se o inquilino não pagar, vai receber da Porto e não vai ter transtorno e nem custo com um advogado para poder tirar aquele inquilino inadimplente do imóvel. Lembrando que essa garantia do seguro-fiança, ela vai ser limitada ao plano contratado. Existe, por exemplo, o seguro-fiança que garante o equivalente a 12 aluguéis. Então, se o aluguel, por exemplo, é R$1.000, ele vai garantir até R$12.000 como limite de indenização. E tem o seguro-fiança, por exemplo, que garante 30, o equivalente a 30 aluguéis. Então, você tem 30 vezes o valor do aluguel como garantia. Então, se ela levar 5 meses para tirar o inquilino do imóvel, excelente. Se levar 2 anos, se você tiver o seguro-fiança que garante 12, você vai ter como garantir os 12. O que passar disso, não é a seguradora que vai pagar. Então, se você tem um seguro-fiança que garante 30 vezes o valor do aluguel e levar 24 meses para tirar o inquilino inadimplente do imóvel, você vai estar tranquilo. Então, é importante só se atentar também a qual é a modalidade do teu seguro-fiança, porque tem uma garantia maior e uma garantia menor a depender do plano que foi contratado. Posso compor renda com outra pessoa para aprovar o seguro? Sim, pode compor renda. Aí as duas pessoas entram como locatários, locatários solidários, e essas pessoas precisam também constar no contrato de locação. Lembrando que o seguro-fiança precisa ser um espelho do contrato de locação. Eu não posso fazer o seguro-fiança em nome do João e no contrato de locação está em nome de Maria. Então tem que ser sempre espelho. Vai utilizar o João e a Maria no seguro-fiança, o contrato de locação precisa estar em nome de João e Maria como locatários solidários. Você não pode ter divergência entre o que está no seguro-fiança e o que está no contrato de locação, mas é possível sim compor renda. O que a seguradora costuma exigir? O valor do aluguel pode comprometer até aproximadamente 35% da renda da pessoa. Então, uma pessoa que ganha 10 mil consegue alugar um imóvel, isso para imóvel residencial, um imóvel de aproximadamente R$3.500. Então, costuma ficar em torno disso. Espero ter ajudado com esse vídeo. Deixa de curtir e se inscrever no canal, que passo muitas dicas importantes como essa. Obrigado e até o próximo vídeo.